Pode dar play então? Peraí, o que eu ia falar mesmo? Tá, vai, play. 3, 2, 1. Eu deixei de ser médico, eu deixei de ser... É Boteque! Para quem não conhece, a gente criou um canal no Discord para trocar ideias sobre tecnologia, vagas de emprego, falar mal dos outros, trocar uma ideia ali aleatória. Então, quem quiser entrar no canal para a gente ir lá bater um papo, trocar uma ideia, o link vai estar na descrição desse episódio. Fiquem à vontade para entrar, tá todo mundo convidado e vamos que vamos. Fala galera, começando mais um episódio do Boteque Podcast. Eu sou Otávio Alfenas. Eu sou o Jamal, vulgo Ruth Raquel das Exception. Essa foi. Nem vou Caiu. comentar isso daí. Não, nem vou comentar Caiu isso o daí. olho Chega. da bigorna. Hoje a gente vai falar com um cara que eu conheço desde o colegial, 17, 18 anos atrás aí, e que hoje ele mora na Irlanda. Hoje é Microsoft MVP e também um dos organizadores do CAC Code, uma comunidade de Mogi das Cruzes, aí o Alexandre Malavasi. Tudo certo, Alexandre? Fala aí, prazer estar falando com você depois de tanto tempo. Acho que foi a primeira vez que a gente está se falando, né? Por áudio, desde sei lá quanto tempo atrás. Naquela época nem chamava ensino médio ainda, chamava colegial. Mas a gente está aí, fico feliz aí que não só eu, mas outras pessoas daquela época trilharam para a área de TI. Isso aí, meu chapa. Faz tempo, Alexandre, que você tá morando aí, não? Eu tô morando aqui vai fazer 3 anos, não tem tanto tempo assim, só que eu caí aqui meio de paraquedas, não foi uma coisa muito planejada, não. Caramba, é em Dublin que você tá, né, na cidade, né? Isso, Dublin é totalmente diferente do Brasil em todos os aspectos e eu tô curtindo até o momento, tá uma experiência bacana. Cara, uma coisa que vai ser curiosidade até pra mim, que eu nunca imaginei que eu ia ver você mexendo com TI, eu não sabia nem que você gostava disso. A gente, pra quem não sabe ali, a gente se conheceu muito no colegial ali, mais em jogo de vôlei que a gente jogava junto ali, mas pra mim foi uma surpresa quando eu vi, eu falei, caramba, mano, o Alexandre tá palestrando aqui uns negócios aqui de programação. Na época eu acho que era Blazor que você tava falando pra caramba. Eu falei, puta, cara, que da hora, mano. E aí acho que é aí que a gente voltou a se falar mesmo assim. Mas uma coisa que eu não sei, acho que a maioria também não vai saber, fala um pouco pra gente aí da sua história aí do início, como que você chegou onde você tá hoje aí, qual que foi sua trilha desde adolescente aí? Então, eu não tinha muita intenção de ir para a área de TI. Foi uma escolha, um caminho trilhado meio que sem querer, mas desde quando eu tinha uns 14 anos, eu queria, na verdade, sempre quis fazer engenharia civil, porque eu tinha algumas pessoas da minha família que eram muito bem-sucedidas nessa área, eu achava que era uma área muito interessante por causa disso. Daí eu fiquei praticamente o ensino médio todo, depois que eu saía da escola, ia para os treinos de vôlei e etc. Eu ficava estudando para passar na FUVEST em engenharia civil e daí eu fiquei perseguindo isso durante um bom tempo, desde quando eu tinha uns 15 anos aproximadamente. E então eu fiquei 4 anos estudando para a FUVEST, consegui passar da primeira fase, mas nunca cheguei a, a passar para engenharia. Daí eu decidi que eu precisava de um plano B, porque estava passando muito tempo e assim como eu acho que ocorre com todo mundo, eu tinha uma certa ansiedade de que o tempo ia passando. Tipo, eu já me achava velho com 19 anos de idade, assim. Era, era mais ou menos isso. E eu decidi, enquanto estudava para a FUVEST, eu decidi primeiro fazer técnico em administração na ETEC. E daí lá durante os estudos lá na ETEC, enquanto eu estava estudando para a FUVEST também, eu comecei a estagiar no Banco do Brasil lá em São Paulo, só que não era em agência,
era num núcleo de segurança em gerenciamento, e dentro desse departamento, que era relativamente grande, tinha um departamento de segurança digital, porque estava começando o negócio de banco online. Que top. Estava bem no comecinho e dava muito problema. A falta de segurança era tão grande por causa da precariedade dos navegadores da época, Internet Explorer, as primeiras versões do Internet Explorer, que quando tinha alguma fraude eletrônica, os técnicos, os programadores do Banco do Brasil precisavam ir na residência do usuário para investigar a máquina do cidadão, para descobrir o que tinha acontecido. Só que a minha função não era muito ligado a isso, era só um departamento que ficava no mesmo ambiente, só ficava acompanhando, eu ficava é, assistindo e analisando fitas de CFTV quando ocorria assaltos de madrugada nas agências da Grande São Paulo. Então eu Era ficava montando. frequente? Era frequente, todo dia acontecia. Tinha uma agência que Caramba. então eu ficava o dia todo, porque eles desativavam o alarme, então o banco não sabia o que tinha acontecido na época, e eu precisava ficar analisando, assistindo as fitas, tentando identificar padrão. Daí eu começava a identificar padrões é, eu começava a identificar as mesmas pessoas até pela cor da camisa, em dias diferentes. É, então comecei eu fiquei praticamente um ano fazendo isso, só que lá dentro, mesmo fazendo outra coisa, eu achei legal, de certa forma, os caras programando pro tanto para a intranet do Banco do Brasil, quanto para as primeiras versões do banco online. Achei muito interessante, e eu achei que tinha algo que tinha a ver comigo. Daí depois que eu terminei o curso de administração, eu fui trabalhar no Banco Santander e depois no Banco Pan-Americano. Então eu fiquei trabalhando na área bancária durante um tempo, só que não era mais serviço administrativo e financeiro, e, e eu comecei a descobrir, trabalhando para banco, que a qualidade de vida era muito ruim, porque era muito estressante, se trabalhava demais, se bem que é, depois eu percebi que TI não é mil maravilhas também nesse sentido, é até pior. Descobriu que o problema não era o banco, era o ramo que ele tava indo. Exatamente. Então eu trabalhei na área bancária 2, 3 anos e prestei vestibular para a FATEC Itacoaxetuba. Eu sou da primeira turma da FATEC Itacoaxetuba, e quando eu comecei a estudar lá, era informática para gestão de negócios, o nome do curso, e tinha muito pouco de tecnologia, era mais negócios, e eu comecei é, a ter a primeira matéria de programação, e eu achei interessante porque tinha alguns professores que vendiam a ideia de que ah, nós, alunos, poderíamos ser bem-sucedidos trabalhando com tecnologia na época, e só que assim, era um nível muito rudimentar, muito básico de ensino de tecnologia, porque não dá para aprender a programar em 6 meses, etc. Só que tinha um porém na época. Isso eu já tinha 20 anos aproximadamente, e eu não tinha computador. Eu nunca tive computador antes disso, e o meu conhecimento era tão ruim que, que eu não sabia nem onde ficam as teclas do teclado, assim. Tipo, literalmente não sabia nada, até para mexer no Office, no Excel, no Word, eu apanhava. Eu lembro que a primeira vez que eu acessei a internet na vida foi quando eu estava na FATEC ainda, lá no laboratório. Então, a internet assim, sozinho, né, sem ser na casa de amigos com outra pessoa mexendo. Então, começou assim, para se tornar um desenvolvedor web, do nível de conhecimento que eu tinha, foi assim um gap gigantesco, e eu comecei a
durante o período da FATEC, eu consegui meio que uma doação aí de um conhecido, de uma tia da minha mãe, assim, um computador muito velho, que não tinha placa de rede, não dava para usar a internet. E daí eu ia lá, começava a ir na Lan House, baixar PDF de tutorial de programação, eu comecei com HTML e levava num pendrive para casa e começava a testar algumas coisas. Só que assim, eu era meio cara de pau na época, porque eu estudava, sei lá, um PDF de conhecimento básico de HTML, fazia sei lá, uma página HTML com background e um campo de texto, eu já atualizava meu currículo dizendo que eu sabia HTML. É justo. É, então, daí já começava a aplicar para vagas de estágio e tal. Só que daí eu comecei a perceber que eu não poderia trabalhar como programador caçando milho na hora de digitar, porque, sei lá, eu ia demorar 30 anos para desenvolver um sistema. Então eu baixei alguns programas de treinamento de digitação e eu fiquei, cara, sem zoeira, 3 meses só treinando digitação com os dedos certinho, A, S, D, F, com a mão esquerda e, tipo, foi muito chato, só que foi algo que eu acho que me fez bem na época, porque é, depois de um tempo eu estava digitando muito rápido e meio que me deu uma autoconfiança de que eu conseguia aprender as coisas e evoluir mesmo tendo dificuldade no começo. E daí depois de 6 meses, quando foi o segundo semestre, eu comecei a aplicar para umas vagas e uma empresa me chamou na Paulista, era um portal Guia da Semana, que hoje eu acho que pertence a outros donos. Era um portal bem conhecido na época, com muito acesso. Só que daí quando eu entrei lá, era meio que um falso estágio, né? É, não era estágio de programação, eu pensava que era, mas não era estágio de programação. Era, é, era um trabalho de digitador, basicamente. Então eu fiquei praticamente um ano digitando horários das salas de cinema de todos os cinemas de São Paulo, todas as sessões, porque precisava subir no site toda sexta-feira. Então, eu comecei a ficar meio frustrado com isso. Só que daí eu comecei a tentar otimizar o tempo que eu gastava. Era estágio de 8 horas, nem podia, né? Era 6 o máximo, mas era 8 horas, a jornada lá, 40 horas. E eu fiquei nessa empresa na Paulista, tentando fazer meu trabalho aí em 6 horas aproximadamente, e nas outras 2 horas, ou eu ficava estudando programação, ou eu ficava importunando os programadores que trabalhavam de verdade com programação lá, para eles me passarem alguma coisa, e eles trabalhavam com ASP clássico ainda, com VB Script. E daí até que chegou um momento que, de tanto eu encher o saco dos caras todo dia, um dos programadores decidiu me passar uma tarefa muito simples para mexer no site, tipo mudar a cor de um elemento no site, era um negócio muito simples, só que eu fiquei feliz pra caramba na época, porque era meu primeiro negócio que ia pra produção, assim, primeiro negócio de verdade. E eu lembro que quando eu vi o código, eu não entendi nada, absolutamente nada, e depois disso aplicaram para abrir uma vaga de júnior lá, só que já era para .NET, que eles estavam querendo migrar de ASP clássico para .NET C Sharp, e Isso eu aí você tinha mais ou menos quantos anos, assim? 21, 21, 21, 22, eu não lembro certinho, mas era por volta disso. Mas eu fiquei um ano lá, é, só digitando horário de cinema e tentando paciência aí para ver se eu conseguia alguma coisa lá dentro. E quando abriram uma vaga de júnior, eu pedi a oportunidade para me candidatar. Só que daí não estavam querendo.
porque eles queriam meio que um júnior de verdade e eu ficava importunando toda hora, assim, até que eles deixaram eu fazer o teste e eu errei tudo, basicamente. Eu não sabia de C Sharp, as perguntas de JavaScript eu não fazia ideia de como resolvia, mas eu tinha um pouco de C na faculdade e eu decidi fazer a implementação das funções lá que pediam em C para demonstrar pelo menos que eu tinha lógica. E depois que eu fiz esse teste, aconteceu que os caras, assim, eu devo ter ido tão ruim que os caras não queriam nem dar o feedback, mesmo trabalhando lá, e eu ficava, tipo, todo dia indo na sala do diretor, falando, e aí, corrigiram meu teste? E aí, corrigiram meu teste? Eles ficavam me dando desculpa, porque acho que eles não queriam falar que tava uma porcaria, e daí até que chegou um momento que o cara corrigiu e me deu feedback, eu tinha acertado 20% mais ou menos do negócio, e lá eles tinham a composição da equipe, era um sênior, full stack, tinha um designer, o diretor ainda programava e tinha uma outra pessoa lá, só que aconteceu do diretor pegar meningite, do sênior ficar insatisfeito e sair da empresa e o outro programador faltar num dia. E precisava fazer um negócio, daí o diretor me ligou e falando, ó, precisa fazer esse negócio urgente, você acha que consegue fazer? Daí eu falei, vou tentar. Daí eu me esforcei lá, demorei, sei lá, 8 horas para fazer um negócio que hoje eu demoraria provavelmente, sei lá, 10 minutos. E deu certo. Eles viram o esforço e a partir daí eles começaram a me dar oportunidade para, como estagiário na área de programação, a começar a vivenciar mais coisas do projeto lá interno e o início foi dessa forma, assim, foi bem tarde, eu não tinha meio que vocação para essas coisas, eu acho, foi muito mais esforço, eu diria, né, do que qualquer outra coisa. Hoje o cara deve ter se arrependido, assim, de tipo, pô, mas por que eu não investi nesse cara? Olha agora. Não, eu tenho contato com eles hoje, e eles reconhecem isso, de certa forma. Porque teve gente que me falou naquela época na empresa que eu não. Era meio que eu não levava jeito pra coisa, é melhor eu ir para outra área tal, porque eu Nossa. tinha muita dificuldade no começo, assim, demorou para entrar na minha cabeça, só que depois que eu peguei o jeito também, aí o negócio deslanchou. Cara, como diz o professor Paulo, né, velho? Se você não der oportunidade pro cara ir lá, pro cara tentar, pra ver se ele gosta de fato, se vai seguir naquilo, se você não der a primeira chance, fica difícil saber, né? Pô, É. beleza, o cara pode não, a priori, assim, né, à primeira vista, o cara, sei lá, não foi muito bem, mas, pô, o cara é esforçado, que nem o Alexandre, né, tava lá enchendo o saco da galera, porra, né, custava dar um pouquinho mais de atenção, acho que não ia custar nada, porque o cara já tava lá, né, enfim, já tava recebendo da empresa, era só mudar um pouquinho a chavinha e falar, ó, vai, brinca aí, vamos ver até onde dá pra ir. O Alexandre, como muitas outras pessoas, talvez desistiram e hoje a gente poderia ter aí outros cabeças, outros caras muito foda dentro da programação, mas isso não aconteceu devido a muita tesourada que recebeu no começo, né? E você falou do tardio, cara, mas eu não acho que foi tarde não, velho. Acho que é uma idade é, Não, legal eu digo para ter pra se contato com começar. internet, computador, né? Ah, Para isso quem foi tarde pra caralho. Ah, então, porque mas assim, naquela época era assim mesmo, né? porque o meu tardio não foi nem para entrar na programação, foi Aham. para ser usuário de computador mesmo. Sim, sim, isso aí é verdade, cara. Foi só na faculdade foi bem tarde já, velho.
E Mas foi a uma pergunta época que eu te. bastante complicada. Desculpa te interromper, só Não, tranquilo. complementando, só que o que eu acho que eu mais senti dificuldade na época é que eu morava em Mogi das Cruzes, trabalhava na Paulista e fazia faculdade em Itacoaxetuba. Uhum. Então era uma rotina, sei lá, eu saía de casa umas 5 da manhã, que eu entrava às 8 na Paulista, e eu chegava Nossa. de Itacoaxetuba, cara, meia-noite e meia, era muito pesado. Uhum. Mas e isso ajudou a me moldar também, né, no decorrer dos anos, eu acho. Ah, sim, com certeza. Tá maluco. Eu ia perguntar o seguinte, mas quando você teve o primeiro contrato com computador, com internet, enfim, teve uma paixão ou foi demorando para o relacionamento se firmar? É, demorou porque quando eu é, quando tá no início da faculdade, cada matéria, cada disciplina, ela foca numa sub-área específica. É difícil de entender no começo que TI são várias coisas, né? Uhum, A área de banco de dados, desenvolvimento web, back-end, daí dentro de programação tem várias linguagens diferentes, então eu não tinha uma noção ainda de que eu queria ser programador web. Foi um estalo um dia que quando eu voltei da faculdade, mas é meio que eu acho que a satisfação de você desenvolver um pouco de código, rodar e funcionar. Esse feedback que você tem depois de desenvolver alguma coisa, compilando, eu acho que isso uma motivação assim de uhum. que ou uma sensação de que ia dar certo mesmo que fosse difícil no começo. Saquei. Da hora. E depois depois lá do guia da semana, aí você já tava um pouquinho mais calejado, já tinha uma bagagenzinha e aí partiu para outra. Isso, daí depois que daí eu permaneci por um ano, um ano e meio nessa empresa, só que trabalhando como estagiário, mas eu não tinha nível de estagiário mais, que o nível de conhecimento começou a aumentar, eu comecei a ser envolvido em coisas muito mais complexas e, e a empresa não estava querendo me efetivar, porque estava confortável para eles me manter como estagiário. Então, eu recebi um convite de um amigo meu, perguntou se eu estava satisfeito na empresa que eu estava, eu falei que não, e eu pulei de estagiário para desenvolvedor pleno já, que eu consegui passar num processo seletivo para pleno, passei no processo seletivo, no teste, tudo certinho, e então meio que eu acabei pulando a fase de júnior porque eles me enrolaram bastante tempo como estagiário e fui para pleno direto. Daí essa empresa era uma empresa da área da saúde muito grande em São Paulo e lá, aí sim eu comecei a amadurecer na carreira, porque de lá eu fui de pleno para sênior, depois eu comecei a liderar alguns projetos, a ajudar outros programadores e até o momento que eu me tornei coordenador de equipe, que para eles lá é como se fosse um líder técnico, né? E, e eu fiquei aproximadamente aí 10 anos nessa empresa e tive a Nossa, oportunidade de legal. trabalhar em dezenas de projetos e então foi uma experiência muito gratificante e enriquecedora. E essa parada de Dublin, como que surgiu isso daí pra você? Então, eu estava trabalhando nessa empresa faz uns 10 anos e eu não tinha. Eu estava numa zona de conforto, de certa forma, porque os projetos que eu trabalhava lá não me possibilitavam mais inovar, aprender novas tecnologias, eu lidava mais com sistemas legados e não era uma empresa de TI, né? Então acaba tendo menos espaço também para esse tipo de coisa. E, e eu fiquei 5 anos como coordenador barra líder técnico e eu não estava mais inserido
tanto na parte técnica mais nesse período. Eu estava mais, sei lá, gerenciando processos, pessoas, projetos, lidando com stakeholders, esse tipo de coisa, o que não era muito meu perfil, eu achava, só que era muito mais uma questão de, putz, eu não estou aprendendo mais nada, não estou evoluindo mais nada, eu preciso fazer alguma coisa. Daí eu já vinha recebendo alguns contatos de algumas empresas no decorrer dos anos que eu estava lá, até que chegou um determinado momento que eu decidi, falando, preciso preencher um gap no meu currículo, que é desenvolver o meu inglês, e, e eu vou juntar com o fato de que eu estou numa zona de conforto aqui, tava com uma qualidade de vida muito baixa, porque eu continuava trabalhando em São Paulo e morando em Mogi, viajando todo dia e trabalhando muitas horas por semana, e não tinha mais espaço para crescer na empresa, era só, sei lá, substituir o meu chefe, basicamente, a próxima etapa. E eu peguei e sentei com a minha esposa e falei, vamos então ir para o exterior, para algum lugar. Daí a gente considerou Austrália, Canadá, Dublin, Estados Unidos, e identificou que Irlanda era interessante de alguma forma. E as empresas me sondando desde aquela época, só que ao invés de eu me mudar para Dublin e começar a trabalhar, eu decidi avisar a empresa que eu trabalhava com 9 meses de antecedência de que eu ia sair, para passar os projetos para outra pessoa, para treinar a galera, porque eu estava muito centrado em mim, em alguns processos, e então eu avisei com 9 meses de antecedência, e nesses 9 meses eu comecei a preparar as coisas para minha mudança, em relação à minha casa, em relação à papelada, esse tipo de coisa. Só que daí quando eu cheguei aqui, em Dublin, eu decidi ficar 6 meses numa escola de inglês quase período integral, 5, 6 horas por dia, para aprimorar antes de começar a trabalhar na empresa efetivamente, porque quando você chega no exterior, eu senti, sei lá, dá um baque, assim, na minha opinião, porque as pessoas não têm basicamente quando você vivencia tem oportunidade de vivenciar coisas de inglês, você tem a experiência, só que daí quando você vai falar com nativos é totalmente diferente, né? Não tem muito aquela é diferente o inglês, o sotaque é diferente, tudo é diferente. Então chega um momento que fica muito complicado você trabalhar numa rotina de empresa sem ter um inglês desenvolvido, o que fez com que fosse benéfico eu ficar 6 meses numa escola de inglês e depois eu comecei a trabalhar imediatamente na empresa que eu trabalho hoje. Então foi basicamente esse rolê aí relacionado a isso. Não, tem que ter um mega de um planejamento, né, velho, pra você Porra, fazer isso daí, né? cara. Porque como que você fala assim, né? Tipo, mano, queria ir pra fora. Aí você escolhe, tipo, vamos olhar ali no mapa ali, linkar uns lugares e fala, puta, vamos tentar vir pra cá, beleza? Aí começa a receber umas propostas, aí aceita. Você fala, não, quer saber? Eu vou um tempo antes pra eu me preparar pro meu dia a Uhum. dia ali. Isso eu acho que você tem que ter, assim, um amadurecimento muito foda, porque você fica todo empolgado, né? Tipo, não, caramba, eu vou pra lá e tal, não sei o que, e esquece desses detalhes. Você fala, cara, lá é outro idioma, é outra cultura, é outro esquema, né? E eu acho que é meio clichê falar, mas assim, sair da zona de conforto, porque assim, eu estava meio confortável, eu acho que eu tinha um salário legal na época, eu dominava os processos da empresa que eu trabalhava, então eu poderia ter uma vida meio que confortável, continuando lá ou numa empresa similar no Brasil,
Só que daí o nível de exposição a coisas desconfortáveis que eu tive na Irlanda foi assim muito grande, porque daí tinha a barreira do idioma, a barreira da cultura, a barreira do clima, a barreira de, sei lá, tipo, conseguir uma casa para morar, papelada, é tudo muito novo, assim, é uma experiência, o fato de trabalhar em projetos internacionais, você não sabe se o nível das empresas aqui fora são os mesmos do Brasil, então era sênior, considerado sênior líder técnico no Brasil, mas será que eu seria isso aqui na Irlanda? Tinha um monte de dúvidas, será que o meu conhecimento é bom o suficiente para uma empresa com projetos internacionais? Então tinha uma série de inseguranças que eu acho que me fizeram crescer aí essa experiência. Legal, legal. Eu percebi uma semelhança do seu começo de carreira na TI com o seu começo da mudança para uma carreira internacional, vamos dizer assim, que foi acho que a vontade, né, cara? Porque com certeza você não iria para fora se não tivesse vontade, não tivesse esforço além do planejamento, né? Como o Otávio falou, tipo, acho que não dá para simplesmente você ir e dar as caras, quer dizer, até dá, mas acredito que se você planejar, o risco é menor, né? A única coisa que eu fiz para planejar, assim, Você tinha um foi pé de meia, por guardar. exemplo. Exatamente, foi reserva de emergência. Eu guardei durante, até mesmo antes dos 9 meses porque a partir do momento que eu decidi vir para Irlanda, eu comecei a guardar uma reserva financeira para caso desse problema, eu poderia ficar um tempo aí sem emprego, esse tipo de coisa. Então isso me deu uma certa segurança para fazer, senão acho que não faria não. Ah, imagina, e você levou a esposa? Não sei se você tem filhos. Sim, sim, eu não tenho filho. Foi a minha esposa aceitou logo de cara. Na verdade, ela ficou mais empolgada do que eu no começo. E que era uma preocupação que eu tinha também, né? Porque ou os dois aceitam ou Uhum. não tem plano. Então, é, mas depois que a gente se mudou para cá, eu demorei, sei lá, 6 meses aí para destravar o inglês, assim, porque e a minha esposa não, a minha esposa estava falando muito bem já, o que começou a me dar gerar uma certa preocupação se porque tem questão de facilidade de aprendizado de idioma e às vezes eu não tinha isso. Só que daí, assim como aconteceu com o aprendizado de programação, tipo, não importa se você não tem o talento para coisa, você supera com esforço. Uhum. Então eu comecei a me focar. Então, nesses 6 meses aí que eu fiquei estudando pesado inglês aqui, eu só fazia isso, literalmente. Eu nem programava, praticamente. Então, isso me ajudou a superar isso daí também. Cara, eu vou usar isso aí, meu. Se você não tem talento pra coisas, tem que superar com esforço. Vai Eu de vou usar cabeça, É, isso aí, fi. ó. Porra, a essa diferença é foi. que você vai gastar mais energia do que a Sim. pessoa que tem um jeito para coisa, né? Mas Mas até aprender também, tem né? jeito. Depois que eu acho que tem um processo de o início de qualquer coisa é complicado, né? Só que é, só que eu acho que depois que se passa determinada etapa dessa fase de aprendizado, que é chato, não anda, depois fica muito tranquilo, assim, muito legal. E eu comecei é, e eu comecei a sentir o processo de melhoria no inglês aqui, gradativamente, e a coisa foi fluindo. Eu continuo aprendendo, porque eu acho que falar que tem inglês, que tem perfeita fluência no inglês, eu acho que é só, sei lá, nativo mesmo. Eu acho que, é, sei lá, eu não vou chegar no nível de inglês em 3 anos do meu português que eu estava falando há 30,
Então é meio ilusão esse processo, só que depois dos 6 meses foi muito tranquilo. Hum, O nível de absorção aumenta consideravelmente, eu acho. E aí na empresa ou na cidade mesmo aí tem bastante brasileiro ou estrangeiro ou é difícil achar alguém aí de Então, fora? na minha equipe, a minha equipe metade está na Irlanda e metade nos Estados Unidos. E a minha equipe, gente da Espanha, gente da Turquia, do Paquistão, tem um outro brasileiro também na equipe. Então é bem miscigenado, o que dificulta também o processo de entendimento de inglês, porque são sotaques diferentes, mas, a cidade aqui é bem cosmopolita e é muito fácil você sair na rua e encontrar pessoas falando português. É muito fácil. Você tinha falado ali de questão que você não sabia como que ia ser, se um sênior no Brasil seria um sênior aí, os tipos de projeto. E o que que você achou disso daí? Acha que é parecido? Acha que é muito diferente? Eu achei os projetos que eu trabalhei aqui eram mais complexos dos que eu trabalhava no Brasil. Então, no começo, eu precisei, me adaptar em relação a isso. Só que o que eu senti mais dificuldade é que aqui eu comecei numa função, que passava 90% do tempo codificando e eu passava só 10% do tempo codificando no Brasil nos últimos 5 anos antes de vir para cá. Então eu estava meio enferrujado para programar e então eu tive um pouco de dificuldade em relação a isso. Só que é igual andar de bicicleta, né? Então depois pegou, só que o nível, eu acho que o nível dos profissionais brasileiros é bem alto, é, internacionalmente. É bem alto quando a gente está falando de profissionais engajados no Brasil, né? Uhum. Então, o nível, eu achei ah, ah, o- que estava até alto em relação às exigências do projeto no final das contas. E eu comecei a perceber isso também com outros brasileiros que estão aqui, que eu tenho contato, que relatam as experiências deles comigo nas outras empresas. E uma coisa que eu achei curioso é que os mesmos problemas de projeto que a gente tem no Brasil, a gente tem na Irlanda e nos Estados Unidos, nos projetos que eu trabalho. É a mesma coisa. É, são os mesmos problemas de falta de boas práticas, indo para a produção sem testar 100%, é, problema de cobertura de testes automatizados, requisito mal formulado, é, a tipo, promessa de coisas aos clientes antes com prazos muito apertados. Todos os problemas que a gente tem no Brasil, no dia a dia de projeto de software, eu estou vivenciando nesses projetos na Irlanda e nos Estados Unidos. É exatamente a mesma coisa, porque ser humano é igual em todo lugar, né? É isso que eu ia falar. Programador é igual em qualquer lugar, né, meu? Puta Só merda. mudou o idioma, né? Exatamente. E eu acho que não é nem questão de programador, é a cultura das empresas mesmo, Sim, para sim. software. Então, são exatamente os mesmos problemas e eu acho que, de certa forma, as experiências que eu vivenciei no Brasil me ajudaram também aqui, porque pelo fato de, no Brasil, muitas empresas terem os processos menos estruturados, menos maduros, faz com que os profissionais tenham que se esforçar mais para suprir essa carência, né? Então eu acho que acabou me ajudando aqui também, porque eu tinha mais bagagem, vamos dizer, do que muitos programadores daqui. Sim, sim. Voltando aqui pro Brasil, eu fiquei curioso na sua passagem de bastão, né? Foi uma passagem tranquila, a empresa não entendeu muito no começo, como que foi? A empresa não, acho que não acreditou muito no começo, é, e no Brasil tem um negócio lá do aviso prévio, né? Uhum. Que, se eu não me engano, é 3 meses, não sei se mudou alguma coisa, mas
Então eu precisava assinar minha carta de demissão, entregar para a empresa com 3 meses de antecedência, só que eu avisei com 9. Isso Uhum. significa que eu já avisei que ia sair, mas eu oficializaria isso depois de 6 meses de que eu tinha comunicado, o que causou uma certa desconfiança, eu acho, das pessoas da minha gerência e tal, porque falando, meu, será que ele vai pedir mesmo? A empresa não ia me mandar embora, não era política dele de rescisão, então eles precisavam confiar de que eu ia cumprir minha palavra e entregar a carta de demissão quando cumprisse 3 meses. Mas foi isso que eu fiz, só que o processo de transição foi um pouco complicado, porque eu avisei com um tempo de antecedência demais. É, tipo, Ué, quase um ano, né? Tipo, ó, galera, no ano que vem eu vou sair, então vamos arrumar Assim, alguém. não é muito normal. Eles achavam, chegou um determinado momento que quando eu passei as demandas para uma outra pessoa, acabou ficando redundante, o trabalho, porque eu continuava na empresa, entendeu? Então eu fiquei meio que boiando um tá. tempinho, Entendi. depois, mas é melhor avisar com muito tempo de antecedência do que É avisar em lógico. cima da hora com problema, né? Então Uhum. Sim. foi uma falha pro bem. Sim, E sim. o Kaki Code, cara, como que surgiu esse negócio aí? Então, eu sempre participei de comunidades, porque eu identifiquei que, ah, tipo, eu, de certa forma, eu fui ajudado pelas comunidades, por pessoas que meio que... Tinham pessoas que não acreditavam que eu poderia ser desenvolvedor, mas tinha pessoas que sim também. Então, e quando eu descobri que era uma questão de, mesmo que a pessoa não tinha muita aptidão para aquilo, era uma questão de insistência, de direcionar o aprendizado para as coisas corretas, eu, eu comecei a participar de comunidades, principalmente comunidades Microsoft, desde o início da minha carreira. Daí eu comecei a participar de eventos primeiro, só que eram eventos mais grandes, não tinha muito meetup como tem hoje, e eu comecei a conhecer pessoas no Twitter da comunidade também na época. Comecei a fazer muita amizade e quando começou a bombar a realização de meetups em São Paulo, eu participava de, sei lá, 2, 3 meetups por semana presenciais. Só que eu comecei não palestrando, eu comecei só como participante mesmo, e eu acho que foi um ponto decisivo da minha carreira, porque quando você trabalha muito tempo na mesma empresa, você acaba ficando um pouco defasado do que está acontecendo no mercado, e com a atualização das tecnologias, etc. E você fica restrito às tecnologias que a empresa que você trabalha está utilizando. Então, é, participar desses meetups constantemente me fez conhecer muitas pessoas, aprender muitas tecnologias novas e, e eu comecei a sentir a necessidade de devolver um pouco para a comunidade aquilo que a comunidade me deu no decorrer de tantos anos. E a Morgana, o Claudinei, o Lucas e a Letícia Pedroso, que eram ex-alunos da FATEC Mogi das Cruzes, eles que iniciaram o Meetup Kaki Coders em Mogi das Cruzes ah, e depois de 3 meses me chamaram para fazer parte da organização e a gente começou a tentar fazer na região do Alto Tietê aquilo que acontecia em São Paulo. Então a gente começou a fazer um meetup por mês, começou a fazer 2 meetups, começou a fazer um engajamento muito legal, começou a entrar em contato com as faculdades da região, de Guarulhos, de Itaquá, de Suzano, de Mogi, com as ETECs também. Começou a engajar de uma certa forma e começou a pegar um volume tão alto de engajamento que começou até a ser reconhecido fora do Alto GT, a comunidade, e,
e começou a ajudar muitas pessoas mesmo. Tem muitas pessoas que estão na área de TI hoje por causa da comunidade Kaki Coders e muitas dessas pessoas participam de outras comunidades ajudando outras pessoas depois disso. Então, é algo que sempre fez parte da minha carreira. O Kaki Coders nasceu assim há mais ou menos 4 anos atrás, e 4, 5 anos atrás, e desde quando eu me mudei para Irlanda, eu continuo ajudando a comunidade, mas em eventos online e para eventos presenciais. Antes da pandemia, eu ajudava para conseguir palestrante e também patrocinadores local para realizar os eventos mesmo remotamente. E depois do Kaki Coders, eu comecei a palestrar massivamente também. Então, eu comecei a submeter palestras para vários eventos. No começo, a maioria delas era recusada, porque a pessoa não me conhecia, né? E Uhum. eu comecei a palestrar num monte de evento, em vários locais. E daí, quando eu me mudei aqui para a Irlanda, eu comecei a sentir falta disso, porque os eventos, eu queria fazer aqui na região a mesma coisa que eu fazia no Brasil. Daí eu submeti palestras para alguns eventos aqui na Europa e, para minha surpresa, eles aceitaram, mesmo não me conhecendo, porque eu era meio que conhecido, é, não conhecido no Brasil, mas a comunidade técnica me conhecia, né? Uhum. Então era mais fácil de contribuir dessa forma e os eventos aqui na Europa me aceitaram, mesmo antes de ser Microsoft MVP. Então eu palestrei na Polônia, palestrei aqui na Irlanda, palestrei na Ucrânia, é, Caralho, e, que foda, e, velho. e foi Né? antes da pandemia e daí, daí eu comecei a testar meu inglês de verdade e, 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 e eu comecei a contribuir com as comunidades daqui da mesma forma que eu contribuí no Brasil. E hoje eu faço parte aqui na Irlanda de uma comunidade chamada Cloud Lunch and Learn, que organizou aproximadamente 50 meetups ano passado, não presenciais, e, e a comunidade que mais tem movimentado a Dublin em relação à tecnologia no momento. Eu sou co-organizador Eu criei a comunidade .NET Dublin, só que foi logo no começo da pandemia, então a comunidade existe lá no Meetup, mas não teve atividade ainda. Eu vou, assim que acabar o processo de vacinação, voltar as coisas ao normal, eu vou voltar a focar nisso. Ah, legal, cara. Show de bola. Então, para finalizar, que dica você daria aí, deixa pra galera que, tanto a galera que está começando agora, quanto a galera que já tem um tempo na área e, por exemplo, quer usar voos maiores, né, chegar até a ser um MVP ou trabalhar fora, enfim, quem quer dar um passinho a mais, o que que você deixa para essa Ganhar galera em aí? euro. Ganhar em euro, gastar em euro? Agora tá bom, né? Tá acho que R$ 7, se não me engano. Quando eu, Nossa, quando eu, quando pois eu é. vim pra cá, tava 3,30. É, Nossa. a dica que eu dou para quem está começando, ou até mesmo para quem está trabalhando em outras áreas e gostaria de migrar para TI, é que é difícil no começo, então não desanime no início da caminhada e nos primeiros meses, ou até mesmo no primeiro ano, porque é difícil para todo mundo. Programar é uma coisa complicada, é uma coisa que exige paciência, a persistência, exige aprendizado constante. Então, se as coisas não estão funcionando, tá todo mundo no mesmo barco, não funciona para ninguém no começo. Então, isso é normal. E para quem já está na área, que é alçar voos maiores, eu recomendo que duas coisas: participação em comunidades técnicas, porque você vai ter contato com pessoas assim muito muito experientes, com muito conhecimento, e você vai perceber que você não tem tanto conhecimento quanto você achava que tinha. Então vai fazer com que abra, expande o seu horizonte constantemente, porque tem muita gente
melhor que você, que sabe mais que você, que pode te ensinar muita coisa. Esse é um ponto. E o segundo ponto é não parar nunca de estudar. Assim, quem trabalha na área de desenvolvimento de software não pode parar de estudar. Todo ano tem novas versões, tem novas tecnologias e então a mesma humildade que se tem no início da carreira de estudar com afinco é algo que precisa continuar, permanecer. Não importa, eu tô com 15 anos de experiência agora, eu continuo fazendo isso e vou continuar fazendo. Eu acho que isso tem me ajudado muito a progredir na carreira. Top, eu acho que isso é uma coisa que é difícil entrar até na cabeça de muita gente que tá na TI, né? Que acha, tipo, eu tô especialista em tal coisa. Meu amigo, se você não continuar estudando, daqui 2 anos você não é especialista em mais nada, velho. Especialista no passado só. Na plataforma .NET da Microsoft, eu acredito que quem parou no tempo nos últimos 5 anos não viu nada do que está acontecendo, só está sobrevivendo do conhecimento que já tinha, está sofrendo. E está tendo até dificuldade de arranjar emprego, porque muita coisa mudou com o .NET Core e desenvolvimento multiplataforma. Então, 5 anos é um período curto de tempo, né? Eu acho que não acontece esse nível de defasagem em outras áreas. É isso aí, meu. Acho que top demais. Um prazerzaço falar contigo de novo. Espero que a gente consiga trocar mais figurinhas aí, né? Sempre bom. Tomara que dê certo aí essa comunidade nova que vocês estão lançando aí assim que passar a pandemia. Espero um dia estar com o inglês afiado para poder, quem sabe, um dia dar uma palestra aí, né? De alguma coisa. Obrigado pela oportunidade, prazer falar com vocês e especialmente com você aí depois de tantos anos, né? E quem quiser entrar em contato comigo aí, fica à vontade. Só pesquisar Alexandre Malavasi aí no LinkedIn, no Google, que vai achar as minhas redes sociais. Eu estou aberto aí para tirar qualquer dúvida. Fechou, meu. Obrigado, gente. Valeu! E é isso aí. Valeu! Eu deixei de ser pé de cano, eu deixei de ser... É Botec!